Depois de 20 dias de ataques, os presídios catarinenses vão receber reforço, mas para trabalhar. A região da Grande Florianópolis será a principal beneficiada. Ao todo, 92 agentes vão atuar em unidades prisionais da região. A previsão é de mais temporal. Moradores de Lages, na Serra Catarinense, correm contra o tempo para tentar cobrir as casas atingidas pelo granizo. A gente tem que continuar correndo, juntar as forças aí, arrumar o que está estragado e se prevenir, porque a previsão não é boa, né? Problemas no sinal. Conseguir uma ligação telefônica é quase uma tarefa impossível em algumas cidades do interior catarinense. Em Florianópolis foi adiado mais uma vez o julgamento sobre o aumento do IPTU. A ação direta de inconstitucionalidade, questionando os aumentos do IPTU e ITBI em Florianópolis, só deve voltar a ser discutida no dia 5 de novembro. Santa Catarina em destaque na geração de empregos. O estado está acima da média nacional. O setor de serviços foi o que teve maior destaque. Foram criados 3.037 postos de trabalho. Essas e outras informações a partir de agora no Notícias da Redação. Boa tarde. Os presídios catarinenses vão ganhar reforço na segurança a partir da próxima semana. Após a onda de ataques que atingiu 32 municípios do estado, foi realizada hoje a formatura de 242 novos agentes penitenciários. Os agentes prisionais formados hoje foram aprovados em concurso público no ano passado e passaram os últimos 3 meses em treinamento intensivo. Ao todo, são 242 agentes que vão começar a trabalhar já a partir desse mês. É um bom número de agentes que adentram o sistema prisional, entretanto ainda não é o suficiente. Nós temos a expectativa ainda de chamar 358 agentes penitenciários aprovados nesse concurso ainda, a fim de que possamos da demanda que o sistema exige atualmente. A região da Grande Florianópolis será a principal beneficiada. Ao todo, 92 agentes vão atuar em unidades prisionais da região, a maioria na penitenciária de São Pedro de Alcântara. A formatura dos agentes coincide com a queda no número de ataques em Santa Catarina. Após o registro de 110 atentados em 20 dias, nas últimas 48 horas, nenhuma nova ocorrência foi contabilizada. Sem dúvida, a importância é vital, não só quantitativamente, um número expressivo, né, mais de 200, mas também como qualitativamente, né, visto a formação que foi dada a esses novos agentes durante o período que estiveram na academia. Uma das ações do governo catarinense para conter os ataques foi a transferência de presos para uma unidade federal em Porto Velho. De acordo com o diretor do Departamento de Administração Prisional, o estado do Paraná, que sofre com rebeliões internas em seus presídios, solicitou recentemente a transferência de detentos para Santa Catarina, que não aceitou o pedido. Santa Catarina aceitou a ajuda do governo federal, pediu ajuda do governo federal e resolveu os nossos próprios problemas se valendo do sistema penitenciário federal. A mesma coisa o Paraná deve fazer. 2 automóveis caíram em Ribeirão, em Itajaí, no litoral norte do estado, hoje pela manhã, após um acidente. O acidente aconteceu por volta das 8 horas da manhã desta quinta-feira, na rodovia Antônio Raio, entre Itajaí e Brusque. No momento da colisão, o trânsito era intenso no local. Testemunhas contaram que o motorista da caminhonete tentou acessar a rodovia e, sem perceber, cortou a frente de outro automóvel. Com o impacto da batida, os 2 veículos foram arremessados para dentro do Ribeirão. A motorista do carro, que ficou completamente submerso, preferiu não gravar entrevista, mas disse que conseguiu sair do automóvel pela porta dianteira, mesmo embaixo d'água. E acredito eu que ela teve uma rapidez em soltando o cinto, né? Senão poderia ter sofrido morte no local. Seu Alcides dirigia a caminhonete que levava outros 3 passageiros. 2 mulheres tiveram escoriações pelo corpo e suspeita de fraturas. Elas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao Hospital Marieta Conder Bornhausen, em Itajaí. Ali eu estava livre assim, tirei o cinto da mulher, das 2 cunhadas atrás, e tirei ela, uma estava quase com a cabeça na água ali, eu tirei ela para não ser afogada.
E depois ali devagar tentemos e saímos do carro. Um motorista perdeu o controle do veículo, invadiu um canteiro e derrubou 2 semáforos esta manhã na Avenida Beira-Mar Norte, aqui na capital. O acidente aconteceu às 5h30 da manhã e deixou os semáforos, além de uma placa de trânsito, caídos no chão. Parte do carro também ficou espalhada pela pista. Por volta das 9h30 da manhã, um guincho fez a retirada do material. As 3 pessoas que estavam no carro ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital. Segundo a polícia, o motorista estava embriagado. Mais atraso nas obras de duplicação da BR-280. A empresa vencedora da licitação foi descartada pelo DENIT. A decisão foi anunciada ontem pela Comissão de Licitações do DENIT. O motivo é que a Técnica Construções S.A., que venceu o pregão eletrônico, tem como maior acionista a construtora Delta, que se envolveu em um escândalo de corrupção e foi investigada através de uma CPI há 2 anos. A Controladoria Geral da União e a Justiça determinaram que a Delta entrasse no grupo de empresas inidôneas e que, portanto, não pode participar de licitações. Como a Técnica Construções S.A. surgiu da recuperação judicial da construtora Delta, a comissão formada pelo DENIT declarou que é impossível a assinatura do contrato. A empresa tem 5 dias para recorrer da decisão. O lote 1 da BR-280 é o maior trecho de duplicação. São 36 quilômetros entre São Francisco do Sul e o acesso à BR-101. Nos lotes 2 e 3, entre Guaramirim e Jaraguá do Sul, já há obras em andamento. Veja no próximo bloco. A previsão é de mais temporal para evitar ainda mais prejuízos. Os moradores de Lages, na Serra Catarinense, correm contra o tempo para tentar cobrir as casas atingidas pela chuva de granizo. A gente tem que continuar correndo, juntar as forças aí, arrumar o que está estragado e se prevenir, porque a previsão não é boa, né? Tem ainda problemas no sinal. Conseguir uma ligação telefônica é uma tarefa quase impossível em algumas cidades do interior catarinense. Nós já voltamos. Estamos de volta agora, 1h30 e faz 23 graus em Florianópolis. Vamos ao vivo conferir como está o trânsito aqui na capital. Na sua tela, imagens das pontes Pedro Ivo e Colombo Salles. O movimento está intenso nos 2 sentidos, mas um pouco mais complicado para quem entra para a ilha de Santa Catarina. Uma comitiva do governo federal vistoriou na manhã de hoje as obras da Ponte de Laguna construída sobre o Canal das Laranjeiras, no sul do estado. O ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, se reuniu com representantes do Departamento de Infraestrutura, o DENIT, e da empreiteira responsável para avaliar o andamento das obras, que já está 90% concluídas. De acordo com o ministro, o trabalho está bem avançado e a previsão é que a ponte seja inaugurada antes do prazo previsto, que é maio de 2015. Agora à tarde, a comitiva segue para Tubarão para vistoriar as obras do túnel do Morro do Formigão. Com a previsão de mais chuva para a Serra Catarinense na tarde de hoje, os moradores correm contra o tempo para tentar cobrir as casas atingidas pelo temporal de granizo, que caiu em Lages na segunda-feira. Até agora, mais de 20 mil telhas já foram entregues pela Defesa Civil nos bairros da cidade. Os moradores aproveitaram o período da manhã para cobrir as casas que foram danificadas pelo temporal de granizo. Com a previsão de mais chuva para hoje, a preocupação da população é uma só: deixar as residências seguras. A gente tem que continuar correndo, juntar as forças aí, arrumar o que está estragado e se prevenir, porque a previsão não é boa, né? Na quarta-feira, 20 mil telhas foram entregues em alguns dos 60 bairros atingidos em Lages. Hoje pela manhã, o
trabalho continuava e a previsão é que mais 20 mil sejam entregues. Com a previsão, o medo de muitas famílias é que as telhas não cheguem a tempo antes do temporal. Nesta casa, por exemplo, o teto foi todo perfurado pela chuva de granizo. Está coberto por lona. Dona Darcy, qual que é o medo agora? Pois é, eu tô com medo porque está dando na televisão que vai passar outra, né, essa tarde, essa noite. Então eu vou ter que sair, não posso ficar, tem que deixar como está, né? 15 caminhões do Exército e da Defesa Civil auxiliam na recuperação das casas. A preocupação da Defesa Civil agora é atender a população, já que se estima que 80 mil pessoas tenham sido afetadas. E as pessoas ainda que estão com problemas, que estão com sufoco na sua casa, a gente pede paciência e o aguardo, porque isso demora um tempo, né? Essa distribuição demora. A chuva de granizo deixou 60% da cidade de Lages danificada. Cerca de 3 mil alunos da rede pública ainda estão com as aulas suspensas. E o pronto atendimento deve continuar fechado por pelo menos 30 dias. A previsão de chuva não é só para a Serra Catarinense. Temporais também estão previstos no fim da tarde em várias regiões. Confira os detalhes no mapa. Na Serra Catarinense, na região sul, a nebulosidade aumenta e a chance de temporais a partir da tarde. Máxima de 26 graus na Serra e de 31 no sul do estado. Dia de sol com algumas nuvens na região norte e no oeste catarinense. Os termômetros devem registrar até 28 graus no norte e 32 no oeste. No Vale do Itajaí e na Grande Florianópolis, o dia terá momentos de abertura de sol. À noite, o céu fica encoberto e a possibilidade de temporais. As máximas ficam entre 27 e 28 graus. Em vários locais, conseguir uma ligação telefônica é uma tarefa quase impossível. No meio-oeste, o PROCON reuniu moradores prejudicados e os responsáveis pela empresa de telefonia para tentar um acordo. Não funciona. Para vocês entenderem, já faz 40 dias que estamos sem telefone. Seu Jacir, que mora na comunidade de Sede Belém, interior de Erval do Oeste, se sente lesado por causa dos constantes problemas na linha telefônica residencial que possui. A gente tem sentido uma certa incompetência por parte da Oi devido à falta de manutenção da rede. Tem muitos problemas na rede, houve vários roubos de cabos de telefone 2 vezes seguidas no mês aí, há uns 90 dias atrás, e dali para cá que complicou realmente a situação. E não é apenas o seu Jacir que tem problemas com a telefonia aqui em Erval do Oeste. Segundo dados do PROCON, a má prestação de serviços telefônicos, seja com linhas fixas, móveis ou destinadas à internet, lideram o ranking de reclamações. Tentando buscar soluções na empresa de telefonia para uma conversa com os moradores. O serviço é ofertado, ele tem que ter uma boa qualidade. Então, se existem problemas, tem que ser sanados. E pelo PROCON, a gente tenta que a empresa cumpra a demanda da oferta e o serviço seja bom. As solicitações foram registradas pelos moradores e serão levadas para avaliação visando as melhorias. Com o diálogo aberto, todos ficaram mais confiantes quanto a uma solução. A gente sempre confia, né? Acredita. Mas está meio complicadinho. Vamos ver, vamos aguardar. E depois do intervalo, na capital, mais uma vez foi adiado o julgamento sobre o aumento do IPTU. A ação de inconstitucionalidade, questionando os aumentos do IPTU e ITBI em Florianópolis, só deve voltar a ser discutida no dia 5 de novembro. Tem também Santa Catarina em destaque na geração de empregos. O estado está acima da média nacional. O setor de serviços foi o que teve maior destaque. Foram criados 3.037 postos de trabalho. Fique com a gente. Em Florianópolis, mais uma vez foi adiado o julgamento sobre o aumento do IPTU. Por enquanto, continua a decisão em caráter liminar concedida pela Justiça Estadual, suspendendo a cobrança. Depois de mais de 2 horas de análise, os desembargadores presentes aceitaram o pedido de vistas do presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Nelson Schaefer Martins. A ação direta de inconstitucionalidade,
questionando os aumentos do IPTU e ITBI em Florianópolis, só deve voltar a ser discutida no dia 5 de novembro. Apesar do novo julgamento, parte dos desembargadores já adiantou seu voto. 10 julgaram a ação improcedente e assim o aumento válido. Outros 6 avaliaram o inverso e ainda 4 membros da Corte Estadual julgaram parcialmente procedente a ação, ou seja, questionaram alguns aspectos da lei. Mas o resultado ainda é um mistério porque faltam 5 votos e os que já se manifestaram podem rever o seu posicionamento. A Procuradoria do município está confiante. De acordo com a prestação de contas do exercício de 2012, a Prefeitura acumula 75 milhões de reais em dívidas. E a entrada dos novos recursos, na ordem de 90 milhões de reais por ano, aumentaria a receita da capital. O procurador garante que, se aprovado, o aumento do imposto só será válido a partir de 2015. Nós não vamos retroagir, isso é só a partir do ano que vem. Por isso que não existe a possibilidade de se encaminhar um carnê suplementar. Já para o advogado de 5 entidades representativas da capital, que moveu a ação questionando a constitucionalidade da lei, o debate foi importante, porque dividiu opiniões e abriu novas possibilidades entre os desembargadores. Primeiro, que a planta genérica foi com valor de oferta e não valor venal. O segundo, que os limitadores em 50%, 150%, 250% são inconstitucionais porque ferem o princípio visivelmente da igualdade contributiva. E o terceiro, pelo IPTU social, sem uma análise prévia da questão fiscal e financeira. A Fundação Cultural de Joinville vai ter que devolver ao Ministério da Cultura R$1.200.000. Quem tem mais detalhes é o repórter Albanir Júnior. O dinheiro veio para ser usado no programa Pontos de Cultura. O Ministério da Cultura liberou R$1.200.000, recurso que ficou disponível em dezembro de 2011. Na época, como o município teria que fazer uma contrapartida de R$600.000, a prefeitura pediu prorrogação do prazo para iniciar o projeto. No começo do ano passado, essa contrapartida não havia sido depositada. Com isso, a Fundação Cultural pediu um novo prazo de prorrogação, que foi indeferido pelo Ministério da Cultura e o convênio encerrado. Com isso, a Prefeitura vai ter que devolver o valor recebido, que seria destinado a 10 entidades do município. De Joinville, Albanir Júnior para o Notícias da Redação. Santa Catarina voltou a ser destaque na geração de emprego. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o estado ficou acima da média nacional no mês de setembro. O comércio e a indústria impulsionaram o crescimento. 7.033 vagas de emprego foram geradas no mercado de trabalho catarinense somente no mês de setembro. Se comparado com o mês de agosto, o número representa um crescimento de 0,34%. Dado acima da média nacional, que registrou 0,3%. O setor de serviços foi o que teve maior destaque. Foram criados 3.037 postos de trabalho. Já o comércio criou 2.665. Outro desempenho importante foi o da indústria, onde foram criadas 1.172 novas vagas. Para o presidente do Sindicato do Comércio de Joaçaba, o cenário é sinônimo de oportunidade. Nós tivemos em anos anteriores aí inúmeras solicitações de emprego para pessoas pretendendo entrar no mercado de trabalho e hoje reverteu este processo. O que nós temos é bastante procura de empresas que pretende contratar pessoas, e isto em todos os segmentos. A geração de emprego deve continuar aquecida principalmente pelas contratações de final de ano. Esta loja em Joaçaba, por exemplo, já aumentou o quadro de funcionários. Fabiana é uma das novas vendedoras. Para mim vai ser muito bom, né? Uma oportunidade muito boa, uma loja com bastante qualidades, bastantes novidades, né, que chegam, e com certeza vou fazer tudo para ficar aqui. O Notícias da Redação de hoje termina aqui. Tenha uma boa tarde e um ótimo dia.